Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma live do Jeito Fêmea de Viver Bem. Hoje nós vamos falar de convivência e comunicação. Eu estou aqui com a Ariane, que é jornalista, participou de várias redações e hoje ela tem uma empresa de conteúdo, ateliê de conteúdo, e nós vamos conversar sobre convivência e comunicação. Bem-vinda, Ariane. Muito obrigada, Maurício. É um prazer estar aqui. O doutor Roberto está com problema de conexão. Se ele conseguir, ele nos acompanha no meio do caminho aí da nossa conversa. Ariane, fala para um pouquinho dessa questão de comunicação em tempos de confinamento, né? E o que é bom, o que é ruim, o que a gente faz com esse negócio aí? Bom, primeiro que para a gente que é da área de comunicação, está uma intensidade, acho que maior que para as outras áreas, né? Porque a gente trabalhou em redação, a gente tem uma experiência de velocidade, de levar informação que eu percebo que não é o normal das empresas. Então, nesse momento, a gente está trabalhando muito, porque não dá tempo, né? Um conteúdo que antes a gente tinha 2 semanas para fazer, um artigo que ia ter um tempo ali de vida, agora perde o valor muito rápido, né? Então, a gente está tendo que usar toda a nossa agilidade. O que eu sinto, assim, que a gente tem que aprender, a gente está sendo forçado a aprender a usar a tecnologia para se aproximar, né? Finalmente, a gente está sendo forçado a aprender isso. E tem também a comunicação, quando você fala de comunicação, de se informar, né, de ter meios de comunicação e tal, que aí eu tenho também algumas sugestões para a gente escolher bem aonde a gente vai se informar, o que a gente vai repassar, o que a gente vai ouvir, né, o que vai influenciar a gente. Me começa contando assim, né, a gente como pessoa física, né, o que a gente espera das empresas comunicando nesse momento? Acho que transparência. Se eu tivesse que resumir, uma palavra seria essa, transparência. Em seguida vem agilidade, né, que eu estou te falando, que eu tenho percebido que esse momento pede uma agilidade, que por mais que as empresas normais, as empresas grandes falem de senso de urgência, né, no seu dia a dia, ninguém está acostumado com essa urgência. E para mim tem sido interessante porque é o que eu falei, como jornalista de redação, eu falo, gente, isso tem uma similaridade com o fechamento. A gente entrou num eterno fechamento em que as coisas perdem o valor muito rápido, a notícia perde o valor muito rápido, e ao mesmo tempo é muito importante ela ser comunicada. Então, as empresas precisam ser muito rápidas e passar credibilidade. Seja para o seu público interno, o que vai fazer, né, com os funcionários, seja com o público externo. E você não tem percebido que as empresas e as pessoas têm tentado muito mais tem tendido a ir para uma comunicação muito mais negativa do que positiva num momento como esse? Total. E aí eu acho que entra uma coisa que é muito importante, assim, no meu ponto de vista, que é a nossa liberdade de escolha. Hoje a gente tem uma liberdade para escolher o que ouvir, o que ver, aonde se informar, quem seguir, porque é tanta oferta de informação que a gente tem uma liberdade que a gente não tinha antes, que a mídia, né, eram algumas grandes empresas que detinham a informação e mais do que isso, né, interpretavam as informações, escolhiam a maneira de narrar isso, e agora você pode se informar o tempo inteiro, tem fake news, né, tem um monte de coisa. Então, eu vejo as pessoas se informando muito mais de uma maneira negativa e penso muito que isso é uma escolha, que a gente poderia fazer diferente. E como é que a gente começa a dar uma dica para a gente fazer diferente? Porque eu mesmo, assim, sempre tenho a tendência eu não sou muito de compartilhar, mas eu tenho a tendência de tentar entender aquilo que eu estou recebendo, se tem chance de ser fake news ou não. Mas está difícil, viu? Porque está vindo coisa do arco da velha, né? Então, como é que a gente começa a filtrar esse negócio aí? Primeira coisa é procurar a fonte primária, né? Você quer saber o que está acontecendo? Quantas pessoas morreram, quantas pessoas se infectaram, o que é estudo, o que não é? Vai na OMS, vai no site da OMS. Eu vejo uma comunicação, uma forma de se informar muito mais ativa do que passiva. O meu WhatsApp eu não fico recebendo muita coisa e muitas das coisas que eu recebo eu não abro. E aí você tem que lidar com o FOMO, né? O Fear of Missing Out, né? Eu acho que a gente continua tendo isso, mesmo todo mundo em casa, sabendo que não tem ninguém numa festa nesse momento, a gente quer estar por dentro. Vem um vídeo no WhatsApp, vem uma notícia, você tem o impulso de abrir. Eu não abro.
Né? E eu recomendo que as pessoas que não se sintam bem com tudo que abrem, não abram. Né? Então, assim, escolhe o que você vai abrir, vê de onde vem, qual é a sua fonte. Então, primeiro, fonte primária. Você quer informação? Procura informação pura, não informação interpretada, filtrada, que já vem com aquele pânico. As pessoas que dão as notícias são humanas, muitas vezes elas estão fora de casa, elas estão tendo que passar por uma série de processos de desinfecção, né, de limpeza, que já estão estressando elas. Então, assim, é a hora de você escolher e ser muito, muito cauteloso. Qual a informação que você quer ter? Fonte primária, se você quer opinião, você quer saber, você quer uma análise, então procura um médico que você confia, procura um artigo de alguém que você já segue, que te inspira, liga para alguém, né? A gente sempre conhece alguém que trabalha em algum hospital, que tem acesso a não sei quem. Liga para as pessoas que você confia, escolhe a sua fonte, escolhe por quem você vai ser influenciado. Então, eu não ligo a televisão na minha casa, né? Embora eu seja uma jornalista, embora eu esteja o tempo inteiro ajudando as empresas e pessoas nesse momento a falar sobre o Covid, a dar seu parecer, eu só recebo notícias factuais e notícias boas. É o que eu quero agora. E esse momento, com essa tecnologia dentro de casa, correndo, um fechamento sem fim, quebrou algum mito da sua profissão que a gente pode dividir com as outras pessoas aí? Olha, da minha profissão, eu acho que quebrou bastante, mas acho que quebrou mais de outras profissões ainda, que é essa coisa de que a gente tem que estar junto o tempo inteiro num lugar para produzir melhor, né? Isso tinha também nas redações, mas a gente acaba que trabalha muito remotamente, né? Em jornalismo você tem essa prática. Eu trabalhei em redação de revista, muitas vezes para escrever um texto você ficava em casa, porque era onde você conseguia se concentrar. Mesmo agora no ateliê de conteúdo, muitas vezes a gente faz home office. Então, assim, é uma prática comum, a gente sabe que dá, mas tem aquele mito, principalmente nas redações, nas grandes empresas de mídia, de que você tem que estar lá no fechamento, de que as pessoas têm que estar sentadas umas do lado das outras. E a gente sabe que muitas vezes você está num lugar sem estar trabalhando, sem estar produzindo, está lá só sendo um corpo parado. E eu acho que as grandes empresas, eu tenho visto muitos empresários de outros setores, não a comunicação, ainda mais chocados com essa revelação, de que não precisa ter um escritório tão caro, num endereço luxuoso, Roberto Cardoso. Pensei que eu estivesse de folga hoje, o computador quase me deu folga, desculpem. Bom que ele não deu. A gente está revendo, assim, tem muita gente revendo isso, então, valores, né, eu acho que tem uma revisão de valores por trás disso. Será que precisa ter um endereço tão caro, um prédio com tanta iluminação? Sabe que muitas vezes você não está visando a qualidade, né, das pessoas que estão ali, uma cadeira confortável, um equipamento bom, às vezes é puro luxo, é puro hábito, e está quebrando muito mito. Eu tenho conversado com muita gente que está percebendo quais são os momentos em que realmente faz a diferença de você olhar no olho ou não. Ontem eu conversei com um empresário que disse que ele percebe que o que ele sente falta é de entrevistar as pessoas que ele está entrevistando para trabalhar com ele, e apertar a mão, olhar no olho, ver uma expressão além da facial. Mas para muitas outras coisas, tipo engajar a equipe, tudo isso liderar, motivar, fazer reuniões, se emocionar, entender o que está acontecendo no detalhe, ele disse que isso tudo, ele percebeu que passou, assim, que não é real. Roberto, aproveitando que você chegou aí, como é que a gente faz para fazer a comunicação com aquelas... Uma coisa é a comunicação empresarial, né? A Ariane explicou isso muito bem, a gente achava que não dava para fazer, que dá e tal. Mas e com a família, né? Por exemplo, minha mãe tem 79 anos, está presa dentro de casa, a minha irmã é médica, deixa comida para ela na área, e a gente só conversa todo dia pelo vídeo do WhatsApp, né? Porque até nem tão tecnológica ela é. Como é que a gente faz para comunicar e conviver com essas pessoas nessa situação? Maurício, não é tão fácil, né? Porque a gente quer abraçar as nossas pessoas queridas, quer beijar, e nós latinos, né, gostamos muito disso. Isso para nós é muito importante. Mas a gente, nesse momento, a forma de demonstrar amor é não estar tão perto. O que nos remete a outra questão. Primeiro é o quanto nós colocamos de intensidade no contato. Será que
o nosso contato físico verdadeiramente é um contato caloroso? Essa é uma pergunta importante, porque tem gente que fala, eu não consigo ver minha mãe, eu não consigo estar com ela, mas às vezes você está com a sua mãe e mal olha para ela, e mal conversa com ela, e mal dá atenção, fica olhando o celular. Então, isso é um ponto importante. Ver se você, quando está pessoalmente com aquela pessoa, se você realmente tem o contato que você diz que está sentindo falta dele agora. E uma outra questão é o aprendizado, né? Um aprendizado muito forte, na minha opinião, a gente tem falado muito disso aqui, de gratidão. É uma questão de gratidão. Eu não posso vê-la, eu sou grato por todas as vezes que eu a vi, eu vou vê-la de novo, e você aprende a dar valor a essas pequenas coisas. As pequenas coisas da vida é que fazem a gente sentir o valor. Grandes acontecimentos, nós teremos meia dúzia na vida, uma dúzia no máximo, mas pequenos acontecimentos do dia a dia é que configuram a vida como uma coisa mágica. E por isso, dessa forma, a gente pode estar aprendendo a ver esse aspecto mágico na vida e a ter gratidão por ele. Complementa, Ariane, por favor. Não, muito legal. Eu tenho uma experiência que meu irmão mora na Austrália, faz 12 anos. E eu lembro que quando ele foi, eu morria de saudades. Assim. O primeiro ano foi muito difícil, eu chorava de saudades. E eu fui me acostumando. E faz uns anos que, assim, eu sinto pouca saudade dele, principalmente com o WhatsApp, porque eu falo muito. E a gente desenvolveu, a gente usa aqueles áudios, manda aquele tanto de áudio que você não consegue mais nem ver o começo e o fim na tela, né? E isso foi uma boa prática para mim, que eu tenho pensado muito nisso hoje, assim, a minha relação com ele, que é tão próxima, que a gente cuidou de falar os detalhes do dia a dia, essa é uma coisa importante, acho que assim, de você cultivar o compartilhar das pequenas coisas do dia a dia. Nesse momento, por exemplo, eu ligo para os meus pais muito mais do que eu ligava antes, quase todos os dias, e conto, assim, como foi meu dia de trabalho, o que eu consegui, o que eu conversei, o que eu comi, amenidades que eu não compartilhava antes. Então, isso foi uma coisa que essa relação com meu irmão me trouxe de insight, e eu logo coloquei isso na minha vida nesse momento. Então, com as pessoas que eu quero que participem da minha vida, que estão longe, eu compartilho essas pequenas coisas, sabe? Muito legal. E do ponto de vista de comunicar-se de casa, você não sente que a demanda das pessoas para comunicar com você está muito maior do que quando você estava no escritório? Você sente muito mais pressão para estar comunicando? Parece que todo mundo acha, olha, você está em casa, você tem a obrigação de me responder em 30 segundos, né? Independente se for hora de almoço, café da manhã, jantar, você está disponível, você deveria estar disponível para mim rapidamente, né? Pelo menos eu tenho sentido isso muito fortemente. É engraçado que todo mundo sabe onde você está, né? É uma sensação um pouco estranha. Você fala assim, eu quero me esconder, eu vou fingir que eu estou num evento. Não, você não pode fingir. Você está em casa e todo mundo sabe. E se você não tiver, vão te julgar por isso, né? Eu sinto exatamente essa pressão, eu sinto essa demanda mais intensa, é verdade, mas eu estou gostando dela. Nesse sentido, eu estou gostando. Por quê? Como eu sou uma comunicadora, eu não me incomodo que as pessoas queiram se comunicar. E eu aprendi muito a minha educação me ensinou isso, né? A ser muito mais ativa. Igual eu falei de me informar de forma ativa, tipo, eu não vou deixar entrar notícias que eu não quero ver. E a mesma coisa é a comunicação. Embora eu passe o dia vendo meu WhatsApp, eu tenho todas as notificações desligadas. Eu escolho a hora que eu vou ver. Então, se você quiser me demandar numa hora que eu não vou ver, eu não me sinto incomodada, eu não me sinto pressionada. Eu acho que nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa ter muito colocar esses limites de você saber que é você que vai se incomodar ou não de alguém estar interrompendo o seu almoço. É você que tem que definir se aquela hora é uma hora importante para você preservar ou não. Acho que isso está nos obrigando a pôr essas fronteiras. Na primeira semana que eu fiquei em casa, direto, eu não almocei, eu emagreci. Porque eu não almoçava, eu não tomava café, igual você falou. Tudo que vinha, porque aquilo, eu falava, gente, as pessoas precisam de mim, precisam comunicar. E eu amo me comunicar, eu preciso estar disponível. E aí, de repente, eu falei, não, mas espera aí, eu preciso almoçar, eu preciso ter um lanche, eu preciso ter um momento de parar de trabalhar e fechar o escritório, né? Preciso criar essas... E aí você vai aprendendo nas lives, nas pessoas compartilhando informações, que isso realmente é uma das principais dicas. A disciplina, a rotina
né, de ter o seu momento de trabalhar, o momento de descansar, e aí eu aderi a isso. Mas também tem um lado bom, né? Eu também acho legal, na minha área de comunicação, um cliente que antes era impossível ele te responder à noite, às vezes é um assunto reflexivo, é um artigo que ele quer escrever, é um livro que ele está fazendo, ele se sente mais à vontade de te abordar quando ele está lá tomando um vinho e vai te contar uma ideia que ele teve. Para mim isso é um prazer, né? Porque o meu trabalho me permite isso. Maurício, ela está te dando dicas aí, viu? Como sempre, né? Eu sou o principal receptor das lives. Hein, Maurício? Eu já falei que parece que todas as lives foram feitas para mim, né? Para ver se me põe no eixo, né? Roberto, você, como é que você tem feito para... Não a gente, né? Até porque acho que a gente está meio treinado, mas para ajudar as pessoas a olhar para o lado positivo e comunicar de uma maneira mais positiva do que negativa. Quando eu fiz essa pergunta, quase que assim, antes você não estava na nossa companhia aqui. Olha, Maurício, quando a gente fala sobre acesso de informações, uso excessivo de tecnologia, tem uma pergunta que às vezes a gente traz, né, para desafiar a pessoa a refletir. Você usa a tecnologia ou a tecnologia usa você? Isso é uma coisa importante, porque a tecnologia pode lhe usar como um simples retransmissor de fake news, antena retransmissora de fake news e coisas dessa natureza. Mas você pode usar a tecnologia para ser uma coisa positiva. A ideia é que você possa usar essa tecnologia para bater o papo em dia, falar de amenidades, reduzir a sua ansiedade a do outro, trocar informações úteis e verdadeiras, compartilhar algum aprendizado que você está tendo. Você pode fazer o bem às pessoas. E você pode usar essa mesma tecnologia para conversas negativas, né? A alimentar a ansiedade, repassar informações duvidosas, transformar esse contato numa coisa muito destrutiva. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Você tem que ter esse cuidado de ver o que você vai transmitir, porque você pode, de fato, fazer mal às pessoas. Tem uma história, posso contar uma historinha rápida, Maurício? Pode. A gente deixa, né? Uma história até que estava refletindo quando a gente sempre dá uma rabiscada para quem está nos vendo agora, a gente rabisca o script, que geralmente a gente acaba não seguindo aquele script. Mas a gente rabisca o script assim, para ter uma ideia, né, de mais ou menos a direção que a gente vai tomar na live. E no script eu coloquei uma história que uma colega me falou das pedras brancas e pretas. Imagina que você sai todo dia de casa com um paletó, com um bolso cheio de pedras brancas e outro cheio de pedras pretas. E aí, cada vez que você falar uma coisa legal, você botar alguém para cima, você transmitir um conhecimento útil, você dá uma pedra branca. E cada vez que você dissesse uma coisa ruim, negativa, você desse uma pedra preta para aquela pessoa. A questão é, quando você chega em casa à noite, qual bolso vai estar mais cheio? Se as pedras brancas estiverem todas no seu bolso, ou quase todas, as pedras pretas não estiverem lá, o bolso estiver vazio, você faz uma ideia do que você fez com o seu dia. Você pode usar essa metáfora para ver, avalia quantas vezes eu falei hoje com quantas pessoas, o que eu falei de bom, o que eu disse para botar pessoas para cima, né? Quantas pedras brancas eu dei hoje. Faça essa reflexão íntima e sincera, que eu acho que isso ajuda muito. A historinha, pelo menos, me ajudou muito a fazer um scan do meu dia e tentar me tornar uma pessoa mais positiva. Eu gostei. A gente vai ter que doar pedra branca para muita gente que eu acho que não está nem saindo com elas de casa, né? Ariane, do movimento. Sem falar nomes, né? Porque eu acho que não é objetivo nosso aqui nessa live, já para a gente encerrar, porque nós já chegamos nos nossos 20 minutos. Já está começando a ficar claro algumas pessoas e empresas que já estão saindo perdendo e outras que estão saindo ganhando desse momento do ponto de vista... E eu não estou falando de política, tá? Eu estou falando de empresas e empresários, pela maneira que estão se comunicando com o mercado, e não só comunicando, mas pelas suas ações. O que você poderia deixar para a gente, não só como empresas, mas também como profissionais, para a nossa carreira de comunicação nesse momento de crise que vai fazer a diferença em quem que a gente é, né? É o que eu falei no começo para você, eu vou repetir, né, e me aprofundar um pouco, que é transparência é agilidade.
não é a hora da gente se expor pensando nas consequências da gente. Eu estou falando como empresa, né? Muita empresa fala, não, fica pensando nos impactos de se expor ou não, de contar o que está fazendo internamente para o mundo ou não. E muitas falam assim, não, eu não quero me exibir, eu não quero me autoelogiar, eu não quero ficar contando. Às vezes está fazendo uma coisa boa, né? Não quer ser mal interpretado. Essa não é a hora de você pensar em você, né? É a hora de você compartilhar e pensar nos outros. Então, se você está fazendo alguma coisa boa para sua empresa, se você está economizando, se você está cuidando das pessoas, se você decidiu não demitir as pessoas, você tem, na minha opinião, uma função social de comunicar isso, inspirar outras pessoas. E quanto maior a empresa, maior é a sua responsabilidade. Porque não é sobre você. Talvez alguém fale que você está fazendo uma ação de marketing, talvez alguém... Sempre vai ter, né? Mas é a hora de você ajudar as pessoas com o que você tem de melhor. A gente é ensinado a guardar para a gente o que a gente tem de melhor, com medo do que os outros vão fazer com isso. E esse momento mostra que, assim, você tem que compartilhar o seu melhor. Você tem que doar se você pode doar, você tem que contar como é que você está trabalhando em casa, você tem que mostrar a sua casa, assim, não dá mais para a gente se esconder, de um jeito positivo, eu entendo. Então, ou melhor, vamos usar isso de um jeito positivo. Então, as marcas que tiverem coragem de ser transparentes, de se importarem com os seres humanos, de apresentarem os seres humanos que tem dentro delas, na minha opinião, são aquelas que já vêm nesse caminho, né? Não é uma coisa que você consegue mudar agora. As que não estão vão ser escancaradas e vão ter uma última chance de virar esse jogo. E, na minha opinião, as que vão dar um salto na sua comunicação empática, na atração, na confirmação da sua credibilidade, tem uma oportunidade aqui que eu acredito que podem dar um salto de patamar. Roberto, quer complementar? Sim, é verdade. E as oportunidades, elas estão na nossa frente, né? Dizem que as grandes ideias são aquelas que a gente se assusta de nunca tê-las tido antes. Meu Deus, como a gente não pensou nisso antes. O que isso quer dizer, de certa forma, que as grandes ideias estão na nossa frente. Quem você vai ajudar como pessoa física? É muito fácil. Vai aparecer, vai chegar na sua frente quem você vai precisar ajudar. Quem você vai ajudar como empresa? Olhe para aquelas pessoas que estão mais perto da empresa. Os stakeholders vão aparecer e vão se mostrar quais precisam ser mais ajudados do que outros. E isso se faz dessa maneira. Todo mundo fica perguntando, eu disse isso na outra live, meu Deus, onde eu vou para aprender? Que caminho eu tenho que ir? Em que montanha eu tenho que subir? Onde eu tenho que achar lá um mestre que vai... Mas o que você tem que aprender é aquilo que a vida está lhe dando todos os dias, todos os momentos. E isso se aplica também às empresas. As empresas vão olhar para frente, para ali, para em volta delas, para em torno delas, e vão saber o que ajudar, o que fazer. Nós recebemos outro dia lá no FEME um desenho de uma criança que quis fazer um desenho para animar o time. Olha, foi tão bonitinho. A gente falou, poxa, que legal, vamos fazer então uma ação dessa maneira. Então tem várias crianças agora que estão fazendo desenhos numa ação que a gente está prestes a lançar. Então, as coisas são assim, elas aparecem. Se você estiver atento, relaxadamente atento, mas a fim de fazer alguma coisa, essas coisas vão aparecer. O erro é não estar atento. Não há erro na vida maior do que a falta de atenção, da atenção verdadeira. E a atenção verdadeira é a atenção de quem quer integrar-se com a vida, e integrar-se significa ajudar. Ken Blanchard dizia que o pior erro, né, nosso é não aprender com esses erros. Eu falava alguma coisa assim, que na vida de um dos nossos problemas, estou lendo aqui, se originam não dos erros que cometemos, mas de não termos aprendido com eles. E eu acho que o maior erro de todos, o erro primordial, por assim dizer, é uma falta de atenção com a vida, achando que está em algum lugar muito longínquo e mágico a solução, quando, na verdade, os grandes solucionadores são aqueles que olham ao redor de si e encontram uma coisa que, depois que é encontrada, parece óbvia. Sugiro a todos, pessoas físicas e jurídicas, que olhem em torno de si, porque a ajuda que você vai precisar dar, ela vai estar na sua frente o tempo todo, de uma forma muito clara. Roberto, Ariane, obrigado. Espero que tenha sido bom para as pessoas, igual foi para mim. E venha de novo falar com a gente, Ariane, Roberto. Até amanhã.
Obrigada. Obrigado, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.